E nós voltamos a falar agora da operação que a Polícia Federal realizou hoje, que investiga a suspeita de inserção de dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde, com mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outros 15 alvos, entre eles o ajudante de ordens da presidência, Coronel Mauro Cid. Para a gente entender os detalhes dessa ação, nós falamos agora com o jurista e professor de Direito Criminal, Ivan Araújo. Doutor, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Qual a análise do senhor, doutor Ivan, sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Perfeito. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela atinge 2 pontos bem relevantes. Um é a busca e a apreensão, e a outra é a prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em relação à prisão, eu gostaria de fazer uma observação, porque a lei processual brasileira, ela permite a prisão preventiva em situações excepcionais, porque a regra é a liberdade, e a prisão é excepcional. E ela estabelece, no artigo 240, especialmente no seu parágrafo 2º, no 312, parágrafo 2º, que tem que haver ali tem que ser contemporâneo um risco da continuidade de situações que caracterizem uma possibilidade concreta de novos fatos. Então, se existe ali a possibilidade concreta de novos fatos contemporâneos ao momento da decisão, então a prisão seria adequada. Agora, se não existir fatos contemporâneos que justifiquem essa prisão, ela seria inadequada. Pela decisão total do ministro Alexandre de Moraes, nós podemos perceber que os fatos ocorreram entre 2021 e 2022. Nós estamos em maio de 2022. Logo, já 23, pelo menos há 5 mil... Como? De 2023, né, doutor? Perdão. Desculpa, de 2023, está certo. Nós estamos em maio de 2023, pelo menos há 5 meses da inserção dos últimos dados. Então, não há uma situação contemporânea que talvez pudesse justificar essa prisão hoje. Ela seria adequada, provavelmente, se essa decisão tivesse ocorrido em dezembro, em janeiro de 2023 ou dezembro de 2022. Com essa distância temporal, então eu vejo a possibilidade de uma ofensa a esse dispositivo, que é o parágrafo 2º do artigo 312, já que eu não tenho novos fatos que pudessem justificar e fundamentar essa prisão. Não estou discutindo nem se há o crime ou se não há o crime. O fato é que eles se referem a 2.000 condutas realizadas até dezembro de 2022. Se os fatos estão vinculados àquele período, e nós estamos em maio de 2023, então há uma discussão aí quanto à legalidade da prisão. Bom, isso em relação à prisão, há, portanto, esta possibilidade de se discutir essa legalidade. Agora, pensando na busca e apreensão, a legislação processual ela é mais ampla, ela é mais benigna, ela permite situações para a produção de provas. Então, nós temos no Código de Processo Penal também, no dispositivo que foi utilizado inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes para sustentar a determinação da busca e apreensão, toda vez que, nos termos do artigo 240, lá no parágrafo 1º, houver a possibilidade, com a busca e apreensão, produzir provas, seja da responsabilidade penal, seja da inocência, então essa busca e apreensão é cabível. Então, nesse aspecto, a legislação processual, ela efetivamente dá poderes ao julgador de se permitir a busca e apreensão. Então, nesse sentido, poderia-se dizer que não haveria ilegalidade. Mas tem uma coisa importante, a decisão ela traz aquele relatório da Polícia Federal e a manifestação também do Ministério Público Federal, e ali há a indicação de diversos indícios e de materialidade do delito. Então, se há já indícios suficientes para a propositura de uma ação penal, provavelmente um movimento dessa envergadura, uma diligência dessa envergadura, talvez fosse dispensável, talvez não fosse necessária essa movimentação como ocorreu hoje.
Nós temos que pensar que nós vivemos em um país que o poder público ele é limitado para a realização das suas atividades, dos seus fins. E nós temos um volume de criminalidade imenso. Nós temos homicídios, latrocínios, estupros em volume e com resultados de investigação, o resultado é pífio. Os resultados que são trazidos ao judiciário e depois a dificuldade de processamento desses fatos, também há uma dificuldade imensa. E aí nós tivemos hoje uma operação ampla, gigantesca, para infrações penais, cuja gravidade estão ali reclusão de 2 a 12 anos, pena de 1 a 4 anos, no caso da associação criminosa apontada. Então, são infrações penais que não têm a gravidade de um homicídio, não têm a gravidade de uma corrupção ativa, de uma corrupção passiva, de um estupro, e teve um movimento muito grande do Poder Judiciário e depois da polícia para poder executar todas essas medidas e que conflitam um pouco com a atuação que o poder público tem no dia a dia para enfrentar uma criminalidade violenta que ocorre em todo o território nacional. Então, se o Poder Judiciário atuasse com essa competência em relação a todos os crimes que ocorrem, em relação a todas as situações que nós temos no nosso país, então, por esse fato que foi apresentado, que tem uma gravidade, lógico, todo crime é grave, todo crime é importante, mas é diferente pensar num homicídio, pensar numa corrupção, pensar num crime de concussão, pensar num estupro e pensar numa inserção falsa de dados. Então, todos esses são crimes, todos eles são relevantes, mas o uso dessa estrutura estatal da maneira que foi utilizada, comparando com essas outras situações, com os outros crimes que ocorrem, então pode ter havido uma desproporção. Na minha vida prática, eu já figurei muitas vezes como assistente de acusação, em que nós apresentamos, por exemplo, em crime de fraude de boletos, demonstrando que uma determinada pessoa que fazia parte de uma empresa, ele conseguia abrir contas bancárias em nome de uma empresa e o juiz, o tribunal, entendeu que não era caso de busca e apreensão, primeiro porque já havia provas suficientes para a propositura da ação e segundo porque havia uma violação da intimidade desnecessária naquela situação. Então, comparando, portanto, uma situação com outra situação, eu percebo que, considerando toda a limitação que nós temos no poder público para atuar contra a criminalidade, para este fato houve uma relevância muito grande que extrapola toda a atuação que nós estamos vendo, seja do Poder Judiciário, seja da polícia, na atuação nos crimes em geral. Agora, nesse fato, teve uma relevância, assumiu uma proporção muito grande, com o uso de uma estrutura importante para delitos que, se eu comparar, como eu disse, o latrocínio, o homicídio, o estupro, uma inserção de dados, a desproporção é muito grande. Então, nesse sentido, por falta de proporcionalidade entre o que ocorre no dia a dia nas investigações policiais e em relação ao que ocorreu nesta operação, eu entendo de verdade que há aí uma desproporção muito grande, Vitor. Agora, doutor, falando sobre a busca e apreensão, e em específico do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje, ao longo do dia, no noticiário político, muito se especulou sobre o que poderia ser um avanço de outras investigações que envolvem Bolsonaro a partir dessa apreensão, ou seja, da possibilidade de que outras informações a partir desse aparelho do ex-presidente surjam e sejam usadas contra ele em outras frentes de investigação. Pergunto ao senhor se existe algum tipo de delimitação para isso, ou seja, é necessário que o material apreendido numa operação como essa que foi feita hoje, que esse material diga respeito apenas aos fatos que interessem a essa investigação, ou não? Poderia haver, por exemplo, essa devassa no celular de Bolsonaro em busca de outras informações? Isso poderia acontecer?
ser. No caso até do tenente-coronel Mauro Cid, foi apreendido dinheiro em espécie na casa dele, uma quantia em dólares e outra quantia em reais. É possível que essas apreensões aconteçam para além dos limites do escopo da própria investigação, doutor Ivan? Considerando que houve uma autorização judicial e, portanto, essa busca e apreensão foi realizada por determinação judicial, a não ser que nós possamos indicar uma falha, uma nulidade na determinação, na determinação judicial dessa busca e apreensão, se não houver, portanto, nenhuma nulidade a ser apontada em relação a isso, todos os crimes que forem descobertos com base numa busca e apreensão desse material e que tenha sido legal, então, se surgirem novos fatos e novos crimes, serão objeto de novas apurações. Então, não vai haver um impedimento de uma apuração de novas infrações. Então, vamos dizer que se encontrasse uma arma, por exemplo, que não tivesse nem registro e nem porte. Então, a apuração desse delito ocorreria em razão dessa busca e apreensão. O que é importante só, e aí é uma análise que é um pouco mais profunda, é analisar a legalidade dessa determinação da busca e apreensão. Então, tem uma discussão relacionada à competência, porque não sendo o presidente Bolsonaro, não tendo foro competente, não tendo o coronel foro competente, seria o Supremo Tribunal Federal competente para tomar essas medidas? Aí tem a questão, tem um deputado federal que foi também beneficiado por essa inserção de dados na carteira dele. A questão é a relação entre essa carteira essa inserção de dados em relação ao deputado tem alguma correlação com a inserção de dados em relação ao Bolsonaro, à família do tenente-coronel? Então, se não tiver relação nenhuma, então não poderia dizer que haveria ali conexão para manter um foro privilegiado, um foro no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma análise de competência para ser feita, e depois da análise de competência, nós também teremos que verificar em relação ao ex-presidente Bolsonaro, se era uma busca e apreensão adequada. Essa é uma análise mais aprofundada, porque o próprio Ministério Público Federal se manifestou contrário à busca e apreensão em relação ao presidente Bolsonaro. Então, essa é uma análise que tem que ser feita, porque se não havia nenhum indício direto de atuação dele, eventual prova quanto à sua participação ou não, poder-se-ia obter com base nos equipamentos eletrônicos das outras pessoas, e não fazer uma busca e apreensão de uma pessoa que não tivesse ali uma prova direta da sua atuação. Então, isso depende de uma análise nos autos, uma análise mais aprofundada, mas poderá ser discutida a legalidade da busca e apreensão em relação ao presidente Bolsonaro. Em relação à busca e apreensão feita das outras pessoas, em relação às outras pessoas, nós temos que analisar também se ela é necessária, porque a busca e apreensão ela só pode ser determinada se houver efetiva necessidade, né? Porque é uma ofensa a toda a intimidade da pessoa que tem uma busca e apreensão, que sofre uma busca e apreensão. Então, se já houvessem lá os indícios de autoria suficientes para a propositura de uma ação penal, não estou dizendo que há culpa ou não culpa, mas houvesse lá os indícios suficientes, por que seria feita essa busca e apreensão? Agora, feita a busca e apreensão, se identificasse uma participação de outro agente, como, por exemplo, se existisse a participação do ex-presidente Bolsonaro, poder-se-ia justificar alguma outra medida cautelar em relação a ele. Então, essa questão da legalidade desta busca e apreensão vai ser posta em xeque, certamente, vai ser analisada. Nós teremos que ter uma análise profunda desses autos, certamente a defesa terá que fazer uma análise profunda desses autos para constatar essa busca e apreensão foi legal ou não foi legal. Porque, apesar de ter sido determinada pelo Poder Judiciário, ainda assim há necessidade de verificação da sua legalidade. Isso pode ser contestado e pode ser reconhecida eventual ilegalidade. Eu não estou dizendo que há ilegalidade.
É uma análise que tem que ser feita a posteriori, evidentemente. Agora, a questão da prisão, voltando a falar em relação à prisão, eu vejo que há risco de ofensa efetivamente ao parágrafo 2º 312, porque não há notícia de nenhum fato novo em data aqui próxima à decisão. Então, esses problemas são importantes e, com certeza, agora, com o passar do tempo, eles serão esclarecidos. Muito bem, aí a análise do Dr. Ivan Araújo, jurista, professor de Direito Criminal. Obrigado mais uma vez, Dr. Ivan, pela presença, pelos esclarecimentos todos. Muito enriquecedora a conversa. Boa noite. Muito obrigado, Vitor Brown. Muito obrigado à Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui. Estou sempre à sua disposição. Forte abraço. Obrigado, um abraço.